Você que é aposentado ou conhece alguém que está aposentado, preste muita atenção nesse vídeo. Ele vai demonstrar uma possível fraude do INSS para aquelas pessoas que têm uma renda superior a 2.800 e pagam o imposto de renda. Até o final, num passo a passo, eu vou te mostrar como isso está acontecendo. E não é pouco dinheiro. Nós estamos falando em bilhões daqueles descontos em 7, 8 anos. Esse rombo ou esse desvio são bilhões por ano. Vamos te mostrar como é que isso acontece. Para você saber se você caiu ou não nesse golpe, o primeiro ponto que você tem que entender é qual a sua renda. Existe uma tabela progressiva do pagamento do imposto de renda que são para todos os brasileiros. Dá uma olhada nessa tabela. Se você tem uma renda inferior a 2.259, você não paga o imposto de renda e não vai ter caído nessa fraude. Mas se você ganha até 2.826, você paga 7,5%. Se a sua renda for acima de 3.751, 15%. 4.664 já fica 22%. Acima de 4.664 é 27,5%, com uma dedução de R$ 896. O que isso quer dizer? Que você, aposentado ou não, está sujeito a essa tabela do imposto de renda. Mas tem uma coisa importante: aqueles que têm acima de 65 anos, a lei proporciona uma relação diferente. A Lei 7.713 de 1988, artigo 6, inciso 15, garante a isenção extra de R$ 1.903 por mês. Assim, a isenção pode chegar em R$ 4.727 em um desconto simplificado, conforme a medida provisória 1206 de 2024. Em outras palavras, quem tem essa renda não paga imposto nenhum. Acima disso, começa a pagar imposto normalmente. Mas o caso mais importante é entender que esse imposto é pago para o INSS e depois é reportado para a Receita Federal e a Receita Federal faz o informe de rendimentos. Esse é o procedimento normal, que acontece para quem está ou não aposentado. Mas olha o caso que a gente descobriu e como isso pode mudar completamente a vida do aposentado e entender que muito dinheiro pode ter andado pelo ralo mais uma vez no Brasil. Agora eu vou demonstrar um caso que a gente vivenciou e que pode estar acontecendo em milhões e milhões de lares no Brasil. Nós tivemos um aposentado com mais de 65 anos que teve um desconto médio de R$ 500 todos os meses de imposto de renda. Isso significa que, de alguma forma, R$ 6.000 no ano foi pago por imposto de renda. Quando fomos fazer o imposto de renda dele, qual a surpresa? O informe de rendimentos da Receita Federal estava zerado. O que isso significa? Primeiro, ele tem mais de 65 anos, deveria estar isento pela renda que ele tinha. Observa aqui. Mas, além de ser descontado o imposto de renda, não foi apresentado esse desconto à Receita Federal. E no meio do caminho, só de uma pessoa, R$ 6.000 desapareceram em 2024. Como muita gente nem olha o seu contra-cheque, isso pode ser facilmente feito simplesmente pelo fato de que quem está aposentado merece um sossego e muitas vezes acha isso normal. O seu pai ou sua mãe que está aposentada, você na correria do dia a dia acaba passando e simplesmente o aposentado é colocado de lado. Mas eu vou mostrar agora as leis e como isso funciona e por que está errado e estão roubando essas pessoas. Essa possível fraude não é simplesmente um erro, é um crime. Vamos dar uma olhada. A Lei 5.172 de 1966, artigo 157, obriga o INSS a repassar o IR à Receita Federal. Ao mesmo tempo, a Lei 7.713 de 1988, artigo 6, pune aquele que ignora a isenção para maiores de 65 anos. Vamos continuando aqui.
A Lei 8.212 de 1991, artigo 30, obriga a incluir o IR na via da Previdência Social. Vamos continuar. A Lei 12.846 de 2013, a chamada Lei Anticorrupção, que pune atos lesivos à administração pública, e o Código Penal do artigo 168-A prevê 5 anos de prisão para apropriação indébita previdenciária e o artigo 312 com até 12 anos por peculato do servidor público que eventualmente pode ter feito essa fraude. Para fechar nossa história, a Lei 13.846 de 2019, conhecida como Lei Antifraude, exige que o INSS combata esse esquema. Quem desvia o IR dos aposentados não só rouba você, mas também rouba o governo e todos nós. Resumindo essa história, quem desvia o dinheiro do INSS não rouba apenas os aposentados, ele simplesmente rouba o Brasil inteiro. Afinal, esse recolhimento de impostos deveria ir para a Receita Federal. Vamos agora entender toda essa história. Nós falamos de um caso isolado que foi R$ 6.000 por ano, afinal foi descontado indevidamente R$ 500 por mês. Mas vamos entender o tamanho dessa história toda. Pega um caderno, calculadora e vem comigo entender o passo a passo. São 40 milhões de beneficiários, dos quais mais de 28 milhões são aposentados. É verdade que muitos ganham um salário mínimo e que simplesmente não fazem parte dessa conta. Esses foram roubados lá pelos sindicatos, lembra? Agora vamos pegar essa outra parcela. Dá uma olhada na tabela. 1,5 milhão de aposentados estão na primeira faixa, entre 2.259 e 2.875. 1,52 milhões de aposentadorias estão entre 2.259 e 2.826, que pagariam lá 7,5%. 1,22 estão acima de 65 anos. Então são mais ou menos 3 mil, seguindo a linha, até 4.664 que pagam 22%, 820 mil são maiores de 65 anos. E na última faixa, que paga até 27,5%, temos mais de 1 milhão de aposentados com mais de 65 anos que não deveriam pagar o imposto. Nesse caso, nós estamos dizendo que as pessoas que têm menos de 65 anos e que foi descontado no contra-cheque, muito provavelmente também estão aparecendo ali no informe de rendimentos da Receita e está tudo certo. Mas a outra parte, não. E se a gente for somar proporcionalmente a renda estável, fazendo uma média ponderada, você tem entre um ano de 2024 mais ou menos 6,3 bilhões de reais que podem não ter sido declarados para a Receita Federal, mas que saiu do bolso dos aposentados. Faz com que aquela diferença dos 50, 60 reais da maioria que ganha salário mínimo e que durante 6 anos juntou 9 bilhões, ser fichinha. Que eu estou dizendo aqui, o INSS tem o hábito de roubar os aposentados. Se isso tudo se comprovar, nós teremos não apenas uma fraude bilionária em 9 anos, mas uma fraude bilionária todos os anos. É como se 500 milhões de reais fossem roubados todos os meses. É justo isso com os aposentados? Será que a gente não vai fazer nada para que isso mude? Vamos chegar mais ou menos ao fim dessa história e mostrar para você o que você deve fazer para se proteger e como é que nós podemos punir as pessoas que estão fazendo isso com você. Então, nós já falamos que há prisão de até 12 anos para quem fez isso. Naturalmente, um roubo, suposto roubo de 500 milhões por mês,
não é pouca gente que está envolvida. Alguém da Receita notaria essa falta de dinheiro. Alguém do INSS saberia que isso não está sendo colocado. E mais, esse dinheiro tem que ir para algum lugar. Como dizem na economia, sigam o dinheiro que você vai encontrar a cabeça da serpente. Nós vamos entender isso provavelmente com a CPMI, sim, mas se ela também investigar esse outro lado. São 12 anos de cadeia para quem fez esse desvio. E você, como é que pode saber se você tem ou não esse problema? Simples. Pergunte ao seu contador se houve um informe de rendimentos. Depois, observe no seu contra-cheque o valor descontado. Eu sei que dá trabalho, mas é para o bem seu e do país. E depois, esses números têm que bater. Caso não sejam os mesmos números, você foi roubado. O Brasil foi roubado. Dentro dessa lógica, nós precisamos aprofundar. Caso você tenha acontecido alguma coisa, coloque aqui nos comentários quanto você teve de dinheiro descontado e quanto teve no seu informe. Vamos demonstrar para os deputados e para todas as pessoas que nós podemos sim ajudar nessa investigação e derrubar pessoas corruptas. Pode ter sido um caso isolado. Honestamente, eu não acredito. Aqui nos comentários a gente vai descobrir. Mas a grande verdade é que o aposentado virou uma mercadoria. A falta de ética desse governo destrói aquilo que a gente tem de mais precioso, que é a vida. Nesse caso específico dessa primeira fraude detectada, a pessoa, graças a Deus, tinha uma renda boa e não dependia do INSS. Mas imagina aquelas pessoas que podem estar doentes, precisando de comprar remédios e R$500 por mês faria toda a diferença. Eu conto com você para que essa informação chegue ao máximo de pessoas possíveis. Por isso, compartilhe o vídeo, manda esse link para todas as pessoas que precisam ver, porque a gente vai mostrar a verdade nesse país. Muito obrigado, por enquanto é só, mas dê o like, se inscreva no canal e vamos difundir a questão política e econômica desse país sempre que possível. Um abraço.